Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Quem está feliz, você pode dar um glória para Deus? Abra comigo a sua Bíblia, por favor. No livro de Lucas, capítulo de número 8. Capítulo 8, versículo 39. Glória a Deus. Capítulo 8, versículo de número 39. Diz assim a palavra do Senhor: volta para a tua casa e conta com grandes coisas fez Deus contigo. Você pode dizer amém? Meus irmãos, Deus ele aqueceu meu coração sobre esta passagem. É tão lindo porque todas as vezes, antes de Jesus operar um grande milagre, virá uma tempestade. É interessante porque Jesus, ele, numa bela feita, ele reúne os seus discípulos. E quando ele reúne os seus discípulos, ele dá uma ordem para todos entrarem no barco. Ele entra junto com os discípulos. E o texto diz que o barco começa a navegar. Em um piscar de tempo, Jesus ele vai adormecer. Ele vai tirar um cochilo. E nesse meio tempo vai se levantar uma grande tempestade. E no meio dessa tempestade, os discípulos vão ficar apavorados, vão ficar com medo. Haja vista que Jesus está dentro do barco. Eles vão ficar com medo, vão ficar perplexos. E eles vão tomar uma decisão de acordar Jesus. Aqui eu já entendo algo, porque não é pelo fato de Jesus estar no meu e no teu barco que não vão vir tempestades. Algumas vezes vão vir, mas a gente tem que confiar naquele que está dentro do barco. Eles acordam Jesus apavorados. O texto diz, meu pastor, que as águas estavam começando a entrar no barco. Eles acordam Jesus apavorados. Mestre, vamos perecer. Mestre, vamos morrer. É tão interessante que quando Jesus ele acorda, ele não repreende os discípulos. Ele poderia repreender os discípulos, mas ele repreende aquilo que estava trazendo medo para os discípulos, aquilo que estava apavorando os discípulos. Em sua humildade ele levanta e diz: calma-te vento, calma-te mar. E o mar e o vento obedecem. E vem uma grande bonança, porque depois de todo vento vai vir uma bonança. Depois de toda tempestade vai vir um tempo novo de Deus. As tempestades vêm apenas para confirmar aquilo que Deus tem para fazer na minha e na tua vida. Muitas das vezes para testar a minha e a tua fé. Onde está o nosso coração? Ele repreende o vento e o mar. E quando os discípulos percebem a autoridade que ele fala, pastor, eles ficam perplexos olhando para Jesus e dizem: que autoridade é essa? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Porque ele manda em cima, ele também manda embaixo. Ele tem um controle na palma das mãos. É tão lindo quando você vai à praia e você percebe que tem um controle. As águas vêm e voltam. Você percebe que de dia faz sol, de noite tem estrelas no céu. O céu escurece.
A grandeza do nosso Deus é tão grande que não dá nem para dimensionar. O poder dele é tão grande, o cuidado dele é tão grande, porque quando Deus tira o povo de dentro do Egito, o calor, o deserto era tão escaldante, o sol era tão forte, que poderia queimar as costas do povo dele. Só que ele prepara uma coluna de nuvem para proteger. E vai guiando o povo. De noite faz frio, de dia é calor, mas de noite faz frio. O que é que Deus faz? Prepara uma coluna de fogo, para o povo não sentir frio. Eles sentem fome, Deus dá o maná para eles comer. Olha a forma que Ele nos guia. Olha a forma, olha o cuidado de Deus. Eles sentem fome, Deus dá o maná. Quando ele sai da tenda e pega o maná para comer, eles comem o maná de uma forma tão tremenda e veloz, e acha muito bom, que eles pensam em guardar, mas não tem como guardar aquilo que ele vai mandar no outro dia. Não sei se você pegou. Não tem como guardar aquilo que ele, no outro dia ele vai mandar mais. Aí percebes que todo mundo está entrando para a tenda para guardar, só que Deus está dizendo: amanhã eu vou mandar algo novo, não precisa guardar. Amanhã, o que vocês ouviram hoje vai se acabar, mas amanhã eu vou mandar algo novo para vocês. É por isso que não dá para ficar só com o culto. É por isso que cada culto Deus tem uma palavra para mim e para você. Você percebe que o cuidado de Deus é tremendo. A forma de Ele conduzir é poderosa. Então depois de uma tempestade vem-se uma bonança. Deus coloca as coisas no lugar. Mas eu quero liberar para alguém essa noite que Deus está colocando as coisas no lugar. Talvez você pensou que as coisas fugiram do controle. Deus está dizendo: eu estou colocando tudo no lugar. Eu estou trabalhando de uma forma poderosa. Aí vem um tempo de bonança. E Jesus vai chegar agora em uma cidade por nome de Gadara. Gadara era um lugar junto ao mar da Galileia, que era uma cidade rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. Era uma cidade que tinha muito bem, e o que dava dinheiro lá eram os porcos. Comprava-se, vendia, era dinheiro entrando, dinheiro saindo. A idolatria era terrível. Só que Jesus resolve ir em Gadara com um propósito: mudar a vida de um homem. Em Gadara havia uma família muito linda, queridos. E Deus sempre pesa pela família. Existia uma família muito linda, uma família bela, esposa, filho, que de repente agora este homem começa a ter surto dentro de casa, começa a se quebrar as coisas. De madrugada todo mundo deita para dormir, esse homem não tem sono. Ele começa agora a ter surtos dentro de casa. A sua esposa vai até ele e diz: meu filho, o que é que está acontecendo? E ele responde para tranquilizar a esposa: pode ir dormir que daqui a pouco eu chego na cama. Mas ele não vai para a cama. Ele não consegue dormir. O quadro vai se piorando, ao ponto de ele quebrar as coisas dentro de casa.
Ele começa agora a gritar, ele começa a ficar nervoso, agressivo, ao ponto de pessoas ter que tirar ele da sua própria casa. Ele é tirado da sua própria casa. Ele é tirado do seu próprio lar. Ele começa agora a se cortar com grilhões, cadeias. Começa a rasgar a sua roupa no meio da rua. Esse homem agora está exposto no meio da praça. E eles têm que ser levados para distante. Pegam ele e amarram, jogam correntes nele. Mas estamos falando de uma legião que oprimia a vida deste homem. Quando falamos de legião, estamos falando da quantidade de um exército de romanos. Estamos falando de 6.000 homens, mas aqui é 6.000 demônios entrando e saindo da vida de um homem. Esse homem não consegue ter mais controle sobre a sua vida, ele não consegue ter equilíbrio sobre a sua vida. Ele parte agora correntes com o poder do adversário. Ele é levado para os sepulcros. E lá está aquele homem, gritando entre os sepulcros. A sua família desastada, a sua família triste. Quem sabe o seu filho pergunta para a mãe: cadê papai? E ela ajuda uma forma de tentar falar para o filho sem que ele venha ficar triste. O adversário aqui está dando gargalhada, pensando que destruiu a família deste homem. Só que olhe para o teu irmão que está do teu lado e diga para ele: Jesus está chegando na terra. Quando o adversário pensa que está destruindo a vida deste homem, Jesus está chegando. Quando alguém pensa que já não tem mais jeito, que acabou, é a hora que Jesus chega para mudar todo o contexto da história. Esse homem está em uma fase terminal. Ele está gritando pelos sepulcros. E o texto diz que Jesus, ele chega em Gadara. Diga para o irmão que está do teu lado, diga para ele: Jesus chegou em Gadara. E o texto diz que Jesus pisou na terra. Tem hora que ele tem que pisar na terra. Não sei se você está entendendo, mas tem hora que ele tem que pisar no vaso. Ele tem que modelar o vaso. Ele tem que colocar no fogo, porque se não estiver pronto antes da hora se quebra. Aí ele tem que ornar lá, tirar de novo, colocar no fogo, tirar. Ele pisou na terra, e quando ele pisou, aquele que estava gritando veio até ele. Aquele que estava sofrendo veio até ele. E o texto diz que este homem vem e se prostra diante dos pés de Jesus e o adora. E depois a legião toma a boca deste homem. Mas primeiro tem que adorar ao Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Jesus foi: sai deste homem. Você bagunçou a vida dele até hoje. Você bagunçou a vida dela até hoje. Mas Jesus chegou com autoridade mandando sair. E sabendo que Jesus o expulsava, disse: tu veio me atormentar antes da hora. E Jesus disse: qual é o teu nome? E ele disse: meu nome é Legião. E sabendo que Jesus veio para expulsar, porque Jesus não fica muito conversando, a autoridade é tão grande que aonde ele chega, o poder dele chega também. Aonde tem alguém enfermo, aonde Jesus chega, Jesus cura, Jesus liberta. E o adversário, sabendo que ele veio para expulsar, disse: me permita, porque tudo é da permissão de Deus. Porque se está acontecendo algo na tua vida, é permissão de Deus. O adversário não tem poder nenhum sobre a tua vida. Quando você levantou as mãos para Jesus, o controle foi passado para a mão do Deus Todo-Poderoso. Olha a palavra: permita-me que eu entre em um desses porcos.
Só que Jesus, sabendo o que ele estava fazendo, Jesus permitiu. E o texto diz que eles entraram nos porcos, saiu daquele homem, e a manada de porcos se precipitou e desceu o despenheiro. Quem sabe o adversário pensando que ia entrar naqueles porcos. Alguns estudos diz, eu não quero aqui afirmar, mas alguns estudos diz que lá em Gadara havia um tempo onde a idolatria era muito grande. Eles pegavam os porcos, levavam para dentro do local, fazia rituais com os porcos e depois colocava nas praças para vender a carne dos porcos. E uma vez que aquela pessoa comia da carne, ela levava o que era ruim para dentro de casa. Toma muito cuidado com o que você está comendo. Porque o adversário pensando que ia entrar nos porcos e outra vez seria apresentado, e outras pessoas comeriam e seria cometida do mesmo mal. Só que Jesus chegou para mudar todo o contexto da história. Jesus chegou para transformar. Foram mais de 2.000 porcos que morreram. Jesus deu um prejuízo no inferno. E aquele homem que andava agitado, aquele homem que andava clamando, pastor, gritando, todo se cortando, agora estará sentado em consciência, vestido, porque o nosso Deus é um Deus que transforma. Hoje, ao ler essa palavra, Deus me fez ir lá atrás, quando eu andava por caminhos pecaminosos, e a mão dele foi lá me buscar. Eu não sei você, mas a misericórdia dele foi tão grande, a obra que ele fez na minha e na tua vida foi tão poderosa, o que ele fez foi tão lindo, que a gente fica impactado. Aquele que andava gritando agora está assentado, vestido, em sã consciência. E os donos dos porcos agora, sabendo do que tinha acontecido, disse: eu não quero que você fique aqui no nosso meio, vá embora. Porque quem não recebe, pede para ele ir embora, mas quem recebe, pede para ele ficar. Quem não entende, pede para ele sair, bate a porta, não quer conta, mas quem recebe, pede para ele ficar, pede para ele fazer morada. Mandaram Jesus embora, só que Jesus está dizendo: eu estou deixando um transformado aí que vai fazer toda a diferença. Só que esse homem recebe a cura, e quem recebe quer andar com Jesus aonde Jesus vai. Ele não quer mais. Quem recebe a Cristo não quer mais andar sozinho, não quer andar mais com as próprias pernas. O apóstolo Paulo, em uma das suas palavras, ele diz: eu já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Estou juntamente crucificado com Cristo. Quando Jesus pisa, porque ele não fica em um lugar que ele não é convidado para ficar. Jesus não fica em uma casa, em um lugar que a pessoa não quer que ele fique. Jesus só fica quando a pessoa pede para ele ficar. Jesus não é intruso. Jesus bate na porta. Na sua palavra ele diz: eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Jesus está batendo na porta do teu coração essa noite, e eu quero entrar, eu quero entrar. Ele está dizendo para alguém aqui essa noite: eu quero entrar e quero fazer morada, eu quero colocar algumas coisas no lugar. Tem alguém recebendo essa palavra aqui?
Porque nessa noite Deus mandou direcionar para você que não é uma noite normal, é uma noite sobrenatural. É uma noite que Deus está girando a chave. É uma noite que Deus está pegando aquele papel que estava por baixo e está colocando por cima. É a noite que Deus veio fazer o sobrenatural na sua vida. Estamos na quarta dos milagres, e só quem é milagre aqui nessa noite, levante a mão e adore a Deus. A palavra foi: Jesus, quero ir contigo. Aonde o Senhor for, me leva. Eu não sei você, mas novo convertido, a gente queria pregar o bairro todo. A gente queria evangelizar tudo. A gente queria sair de porta em porta anunciando. Porque aquele louvor que diz assim: quem já pisou os santos dos santos em outro lugar dá. Quem já sentiu a presença dele? Aquela madrugada que você desceu na oração, você estava toda quebrada, todo quebrado, você só tinha força para ajoelhar. E quando você ajoelhou, palavras não saíam, só que as lágrimas começaram a descer. O Espírito lhe tocou. Você sentiu que Ele estava do teu lado. Porque todas as vezes que pensamos que Ele está longe, Ele está perto. Ele está do nosso lado. Jesus, me deixa ir contigo. Só que Jesus está olhando para o interior dele, está dizendo: tem uma nação aí para você pregar. Tem um povo aí que você ainda precisa pregar. Você precisa. E sabe o que Deus falou comigo? Que é lá mesmo onde você morava, que as pessoas vão ter que ver o que Ele fez na sua vida. É lá mesmo, não é em outro cenário, é lá no mesmo lugar. Talvez outrora alguém olhava, não dava credibilidade, olhava para você, fazia pouco caso, mas vão ter que ver a glória de Deus sobre a tua vida. Vão ter que olhar e dizer: ali vai uma santa mulher de Deus, ali vai um santo, aleluia, homem de Deus. Porque quem é não precisa estar dizendo o que é. O próprio testemunho que você vai dar, alguém vai olhar e vai dizer: rapaz, aquela pessoa ali é diferente, aquela mulher tem uma postura diferente, o falar dele é diferente. Deixa eu te dizer, tem lugares que você nem libera uma palavra de Deus, nem prega, nem fala nada, mas só a tua chegada lá, Jesus já chegou. Só de você pisar lá, Jesus dizendo: já cheguei. Ele pede para ir com Jesus. Jesus disse: vai para a sua casa, filho. Aqui eu entendo. Porque o maior matrimônio de Deus é a família. Jesus ama a família. Jesus está dizendo: tem uma família que precisa de você. Tem uma família que está esperando o teu abraço. Você precisa voltar para os teus. Jesus não disse: você precisa pregar e depois voltar. Você precisa voltar para a sua casa. Porque você precisa também dar testemunho na sua casa. Aí o texto diz que este homem agora volta pregando. O homem que andava sem roupa, gritando, agora está vestido. Porque ele já preparou uma veste nova, amém? Ele já preparou uma sandália nova. Ele já preparou um capacete novo. Talvez em meio à guerra, a roupa desgastou, a sandália se acabou. Só que Deus está dizendo: eu estou preparando coisa nova para você. Eu estou preparando um sapato novo para você. Eu estou preparando algo novo para a tua casa. Eu estou preparando algo novo para a tua família. Chegou a hora de vivenciar o melhor de Deus. Chegou a hora que Deus vai virar a chave na tua vida.
Deus vai fazer um milagre na vida daquele filho. Deus vai fazer um milagre na vida daquela. Tem alguém já entendendo ali? Tem alguém já entendendo a mensagem aqui? Essa noite Deus marcou um encontro com você e está falando contigo essa noite. Se o diabo pensou que seria a fase terminal, Jesus está chegando e está dizendo: eu estou fazendo algo novo na tua casa, eu estou fazendo algo novo na tua família. Só quem entende hoje, leva a mão para o céu e adore a Deus, adore a Ele. Fico aqui me imaginando essa mãe de família que está em casa com o seu filho, sem saber o que falar para a criança, o adversário dizendo: acabou, acabou. Só que Jesus já tinha transformado o homem. Ele vem apregoando pela cidade. Jesus deu ordem para ele contar para a família dele o que Deus tinha feito na vida dele. Só que ele sai apregoando, irmão. Ele sai anunciando as boas novas. Deixa eu te dizer uma coisa. Se na presença do adversário as pessoas tinham medo daquele homem, as pessoas não queriam perto, imagina na presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Se alguém tinha medo dele, agora vão ver ele cheio do Espírito Santo, pregando as boas novas. Vão ver ele sendo usado por Deus, vão ver ela sendo usada por Deus. Essa palavra tem endereço. Talvez você veio aqui orar pelo teu filho, orar pela tua filha, e eu tenho uma palavra, eu tenho um recado de Deus para você. Deus está transformando ela, você crê? Deus está transformando ele, você crê? Oh, eita, hoje é noite que Deus está visitando aquela casa, mulher. Ei, ela mandou que me nasce. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Eu estou sentindo Ele. De repente esse homem chega na sua casa. Ao chegar na sua casa, eu fico aqui me imaginando ele batendo na porta. Ele bate na porta a primeira vez, bate na porta a segunda vez. Quem sabe a criança sai correndo, abre a porta e não acredita, e diz assim: maninha, paiinho está lá fora. Eita Deus, oh Jesus. Essa mulher abraça esse esposo, aquele abraço forte. Esse homem chama a mulher e disse: filha, Jesus me transformou. Ele se encontrou comigo, Ele me deu veste, Ele me deu roupa. Quando ele chega para curar. Quando ele chega para libertar. Quando olharam a condição de Lázaro, disse: já tem 4 dias, cheira mal. Jesus diz assim: aonde ele está? Jesus, ele sabe onde é que está doendo. Jesus, ele sabe aonde doeu, mas ele ama o relacionamento. Ele ama quando você se abre para ele. Deus sabia que Adão tinha pecado, sabia. Só que mesmo que ele pecou, Deus desce para falar com ele.
Deus ama um relacionamento. Ele sabe aonde está doendo, mas Ele quer que a gente fale para Ele. A gente dobre o joelho e diga: Deus, aconteceu isso e isso e isso. Deus, Ele ama um relacionamento. Deus, Ele ama quando a gente dobra o joelho e fala com Ele. Conta mesmo: Deus, eu não estou nada bem, eu estou assim, assim, assim. E aí é nessa hora que Ele começa a trabalhar. Ele começa a visitar as áreas da sua vida e começa a operar. Aquele homem que andava outrora gritando, agora virou um grande servo de Deus. Começou a pregoar a boa palavra de Deus e virou um evangelista daquela cidade. Jesus estava dizendo: eu estou indo, mas eu estou deixando alguém cheio do Espírito Santo. É lá naquele trabalho mesmo que Deus vai te usar. É lá naquela escola que Deus vai te usar. Aonde você for, você vai ser uma tocha na mão de Deus. Aonde você pisar, você vai ser bênção. Aonde você for, a mão de Deus vai com você. Aonde você pisar os pés, Jesus vai chegar. Deixa eu te dizer, quando Ele chega para transformar. Quando Ele chega para girar a chave. Eu não sei o que saiu, eu não sei o que está fora do lugar, mas eu quero liberar uma palavra de Deus para você essa noite. Que Deus está colocando as coisas no lugar. Deus está colocando as coisas no lugar. Você vai sair daqui deste culto da quarta dos milagres mais crente, mais crendo em Deus, mais crendo que Deus vai fazer. E nessa noite, enquanto você está aqui, Deus está visitando alguém da tua família, Deus está visitando alguém da tua casa, Deus está visitando alguém do teu lar. Deus, Ele vai fazer algo sobrenatural na tua família. Não vai ter mais lágrima de tristeza, vai ter a lágrima de alegria. Você vai chorar, mas vai dizer: Deus fez, Deus operou no meio da minha família, Deus operou no meio da minha casa. Tem alguém que crê e recebe essa palavra aqui? Levante a mão e adore a Deus.